Alô, bom, boa tarde, gente. De novo estou aqui eu para chamar a próxima palestra. Queria chamar o Dênio Delácio, por favor. Queria novamente agradecer os nossos patrocinadores, pessoal da Fundação Telefônica, da Vivo e todos os outros aqui que nos apoiaram, não só com esse dia para discutir educação, sociedade e cultura, mas também com a exposição que está aberta na sala ao lado, não sei se vocês puderam já visitar. Tá? Então, eu vou deixar vocês com o Dênio e muito obrigada. Aline Alves, por favor. Tinha te perdido no auditório, por isso que eu não estava te chamando. Bom, o tema que eles vão tratar aqui, eles são muito mais experts do que eu, mas chama-se Serious Games, que são games que são usados para treinamento, para educação, tá? Bom, vocês fiquem à vontade. Boa noite já, né? Inicialmente, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês e parabenizar a organização do evento. Eu sempre acho super importante quando a gente reúne a comunidade de gamers para estar discutindo e pensando sobre diferentes perspectivas os jogos eletrônicos. Esse é o do Dênio. É deles, né? Tá. Então, é assim, eu sou professora da Universidade do Estado da Bahia e trabalho lá na área de educação e tenho um grupo que desenvolve jogos voltados para a educação. E é isso que eu vou estar falando aqui para vocês hoje. Vou estar mostrando um pouco do que a gente desenvolve e como, sendo professora, eu não posso fazer diferente, eu tenho que falar de onde é que eu falo teoricamente. Então, vou estar falando rapidamente, muito rapidamente, quais são os aportes teóricos que norteiam o nosso processo de desenvolvimento. Depois, vou estar mostrando para vocês os jogos que a gente desenvolve. E a ideia da gente é exatamente tentar dar o salto qualitativo. O que é que eu quero dizer com isso, né? Tentar desenvolver jogos voltados para a educação, que não sejam chatos, enfadonhos e que se aproximem cada vez mais da lógica dos jogos comerciais que seduzem e atraem os jogadores, as crianças e adolescentes. Claro que isso é o grande pulo do gato. A gente vem trabalhando nisso desde 2006, ainda não conseguimos fazer da forma que nós gostaríamos, mas a gente tem tentado se aproximar dessa lógica que tanto atrai os jogadores. Conseguiu, Gabriel? Bem, eu sou coordenadora de um grupo de pesquisa chamado Comunidades Virtuais, e esse grupo foi criado em 2002. Quando ele foi criado, na verdade, ele foi criado com o objetivo de desenvolver investigações voltadas para a cultura digital, quer dizer, investigar todas as relações possíveis entre o universo da cultura digital e as possibilidades relacionadas com a aprendizagem. Quando foi em 2006, a FINEP lançou um edital no Brasil, um edital nacional, convocando as instituições públicas e privadas de ensino e pesquisa que quisessem desenvolver jogos voltados para os cenários educacionais. E foi aí, a partir desse edital, que a gente teve a oportunidade de sair do discurso, de estar sempre investigando e discutindo as questões ligadas aos jogos eletrônicos e discutindo essa crítica que se fazia a esses jogos voltados para a educação, que não atendiam assim, o desejo desses sujeitos, que, na verdade, terminavam se afastando dos reais objetivos para que eram desenvolvidos, e a gente tinha a oportunidade agora de sair do discurso e ir para a prática. Então, é nesse momento que a gente começa a sair só da investigação e começa a trabalhar também na perspectiva de desenvolvimento de jogos voltados para a educação. Que tem em Porto Alegre, na PUC do Rio Grande do Sul, até o pessoal de Recife, mas dentro do Centro de Inovação Microsoft do Senac, o que a gente acabou percebendo era que a gente tinha uma oportunidade muito grande, por estar dentro de uma universidade, de desenvolver projetos
para a própria universidade, para o mercado, mas também para a própria universidade. E foi exatamente assim que eu fui para lá. Em 2010, em 2011, surgiu a oportunidade do Senac desenvolver um jogo para o curso de graduação de hotelaria, que eu vou mostrar para vocês. E a ideia do Senac foi, naquela época, até muita gente acreditou que podia não dar muito tão certo assim, mas era usar os alunos do curso de jogos e de alguns outros cursos, né, de design, por exemplo, para desenvolver o jogo. E eu fui convidado, então, como tinha essa experiência de mercado, para poder liderar esse grupo, que na época era um grupo de 4 alunos só, para desenvolver esse jogo, junto com os professores do curso de bacharelado de hotelaria. E a experiência acabou dando muito certo. A gente conseguiu provar que os alunos eram capazes de desenvolver esse jogo, né, e de ter um resultado bem legal, e isso culminou com o fato de eles me convidarem para trabalhar no centro, para coordenar o centro. E esse ano a gente já desenvolveu, além do host, mais 3 jogos, que eu vou mostrar para vocês, além de outras apps e tudo, mas principalmente jogos, 3 jogos. E a gente já tem para o ano que vem mais 6 jogos programados. Então foi isso que começou... que deu início para todo o processo. A missão do MIC é exatamente juntar os estudantes, as empresas, né, a universidade, e tentar, com isso, criar um ambiente sustentável que gere inovação, soluções inovadoras. Pode trocar, por favor. E o objetivo é exatamente estimular, né, a inovação, estimular a participação dos alunos, né, a aprendizagem deles fazendo, né, o learning by doing. E a gente conseguiu criar um modelo dentro do MIC que hoje isso que a gente consegue fazer isso. Vamos lá, que vai ser a primeira imagem, vamos ver o que acontece. Hoje o centro é formado por 18 estagiários. Além de mim, como professor, existem outros professores que participam pontualmente nos projetos, mas o MIC ele é todo gerenciado, todo organizado pelos alunos. Na verdade, até essa apresentação, hoje é uma das poucas vezes que eu estou apresentando, né? Porque tinha sido convidado, mas normalmente, quando a gente tem algum tipo de evento ou alguma apresentação de jogo, quem faz esse trabalho também são os alunos. E a gente tem hoje, dentro do centro, 7 cursos diferentes, dentre eles, não só comunicação, design, 3 cursos diferentes de tecnologia, entre eles o de jogos, mas também tem gente de eventos e tem gente de hotelaria. Vocês vão entender por quê. Pode passar de novo. Pode mudar, por favor. E o que o centro oferece para as empresas? Né? Como a gente falou, junto os alunos, a universidade e as empresas. E o que a gente oferece para as empresas? Pode mudar, por favor. A ideia hoje é de trabalhar principalmente com 3 tipos de tecnologia. A parte de aplicações móveis, né? O sensor de movimento, que é o Kinect, não é o Wii, e o Windows 8, que provavelmente tudo isso que eu vou mostrar para vocês deve estar em formato de aplicação para o Windows 8 em breve. O host não foi feito assim, foi feito em .NET, mas tudo que a gente tem feito hoje, ele é feito de uma forma onde eu possa acessar o jogo de qualquer plataforma. Então, seguindo a mesma linha, né, do Windows 8, que está dentro do tablet, está no Xbox e está também no PC. Esse é o tipo de tecnologia, mas desenvolvendo conteúdo. Pode mudar, por favor. Eu não vou me prender muito nisso. Na verdade, eu deixei esses números do mercado de jogos, que eu acho que vocês já devem ter visto em outras apresentações aqui, mas muito mais para mostrar que o mercado está crescendo muito, né? O que era antes um mercado de consoles está se transformando no mercado de mobile online. Ele deve ser metade do mercado de 82 bilhões em 2015. Agora, ainda jogos, pode mudar de novo, por favor. A parte de jogos de educação é muito pequeno. Mas a boa notícia, né, se você comparar 82 bilhões com um pouco mais de 2 bilhões, que é o 2 bilhões e meio, que é o mercado de jogos de aprendizagem, ele é muito pequeno. Mas a boa notícia é que, de acordo com esse organismo de pesquisa, que é o Ambient Insight, estava embaixo ali do slide, que não dá para ver, o mercado que vai mais crescer no mundo, o continente que vai mais crescer esse tipo de jogo, é aqui na América Latina. Então, a expectativa é que a gente consiga crescer com o desenvolvimento desses jogos para aprendizagem muito mais do que qualquer lugar no mundo, apesar de que outros lugares hoje
tem um volume de negócios muito maior que o nosso. Pode mudar. De novo, por favor. Como eu contei para vocês... sabia que ia ser um desastre. Como eu contei para vocês, eu queria mostrar a interface, mas esse é um jogo que ele tem uma característica bem interessante, porque ele é um jogo, ele chama Host, né, que é uma abreviação de hotelaria simulada para treinamento, e ele, na verdade, o aluno, quando joga, basicamente ele coloca o valor das tarifas. Então, como começa o jogo? Né? Ele começa o jogo adquirindo um hotel, ele tem 55 opções diferentes, de hotéis das mais diferentes categorias, tamanhos e regiões, todas dentro do estado de São Paulo. E ele adquire um hotel e, a partir daí, ele começa a gerenciar esse hotel, como se fosse um gerente geral de um hotel. Então, ele define as tarifas, define o valor do investimento em marketing, define que tipo de serviços que esse hotel vai ter, e faz toda a gestão do hotel. E é óbvio que, apesar dos alunos se sentirem, né, a gente ter criado a ideia da imersão, de eles se sentirem como gerentes gerais, o trabalho e o conhecimento necessário para gerenciar um hotel é muito mais do que definir só tarifas ou definir valores de marketing. E essa é a parte legal e que eu acho que é a grande sacada do jogo, porque você vai trabalhando em cima do hotel, mas, na verdade, o que você aprende com o jogo é uma coisa que é muito chato de aprender na sala de aula, que é ler relatórios gerenciais. Então, a cada turno, você define os valores do seu hotel. Esse hotel está competindo dentro do mercado dele, entre esses 55 hotéis. Cada um dos 55 hotéis é operado por um aluno, ou então por inteligência artificial do próprio jogo, para manter sempre a concorrência. E o que acontece a cada final de turno é que ele emite os relatórios, tipo balanço, relatório de vendas, demonstrativo de resultados daquele hotel, do hotel que você está gerenciando, e através desses relatórios, quer dizer, aprendendo a ler esses números, que são números de negócio chatos pra caramba quando você não tem uma referência real, né, de caso para poder entender, você lendo esses relatórios, você define qual vai ser a sua próxima jogada. E eu falo que é legal porque, assim, as pessoas acabam nem percebendo o que está acontecendo, né? Quer dizer, ela não está percebendo que ela está aprendendo uma coisa chata, ela acaba entendendo que ela precisa saber o que aquele relatório está dizendo para ela, porque senão o desempenho dela no jogo não é bem. E é óbvio que tem uma concorrência, porque a graça está nisso, né, entre os alunos da sala, para saber quem é o melhor gestor daquele hotel. Muda, por favor. Agora apareceu a carinha, foi bom. Então, aqui é só para vocês verem um pouquinho da interface. Aqui é a home do jogo. Foi um jogo feito para ser jogado online, em qualquer tipo de browser, de preferência Internet Explorer. E a parte de baixo é você colocar... aqui que você tem os 55 hotéis que eu comentei, e você passando o mouse em cima de cada um daqueles pontinhos, você consegue identificar as informações do hotel para escolher qual deles que você vai querer adquirir. Pode mudar, por favor. Uma outra tecnologia, eu vou mostrar 2 jogos desse tipo que a gente tem feito bastante trabalho. A gente foi contratado pelo jornal Metro para fazer um treinamento para os promotores, que eles chamam de promotores, que entregam os jornais nos semáforos. O jornal Metro tem um grupo de 600 promotores que faz esse trabalho, e a ideia era ter algum instrumento que pudesse capacitar esses promotores em questões muito simples, mas que no dia a dia tinha que ficar muito... até porque algumas delas têm a ver com segurança, tinha que ficar muito forte para eles. Então, o que a gente acabou fazendo é um jogo em Kinect, onde você joga entregando, né? Então você vai andando para os lados e colocando o jornal nas janelinhas. Ele, dentro do jogo, sem você perceber, existem algumas questões que a gente gostaria que os promotores aprendessem. Então, uma delas é que, enquanto o sinal estiver fechado para o pedestre, ele não consegue entregar jornal nenhum. Ele não consegue se mover, e a partir do momento que o semáforo abre para ele, ele começa a fazer essa entrega. Uma outra questão que tem é que cada vez que ele entrega o jornal some da mão dele. Por quê? Porque a ideia é que ele também entenda que ele tem que entregar um jornal por vez, né? Então, conforme ele faz o movimento e ele consegue deixar na janelinha do carro, o jornal some. A outra coisa é uma mãozinha, que não dá para ver muito bem ali, mas todos os carros que têm uma mãozinha na janela, que são as pessoas que estão pedindo o jornal, de acordo com o processo do Metro, elas têm prioridade. Então, se ele estiver numa fileira de carro que
tem alguém com a mãozinha, ele prioriza aquela mãozinha antes que o semáforo abra do que uma janela que não está pedindo o jornal. Então é exatamente esse, quer dizer, o jogo é super divertido, é muito engraçado jogar, é cansativo até pela coisa, você tem tempo, né, um sistema de pontuação, e ele acabou ficando tão divertido que o Metro acabou usando isso agora, não só para treinar promotor, mas também para alguns eventos que ele participa na divulgação do jornal, porque ele entende que a vivenciar a distribuição é o melhor jeito de entender qual é o trabalho que eles fazem dentro do jornal. Pode mudar, por favor. Passa mais uma, por favor. Isso, funcionou. Esse é o mais recente, ele foi preparado por um evento que teve no Senac, que é um evento anual chamado Mesa São Paulo, que é junto com uma revista chamada Prazeres da Mesa, é um evento gastronômico, e o que a gente queria também fazer era divulgar. Então o objetivo era falar um pouco das receitas dos diferentes países, e fazer com que a pessoa pudesse se sentir um pouco na pele de um chefe de cozinha. E foi engraçado porque quando a gente começou a fazer, a gente pensou em alguma coisa com garçom, que tinha que equilibrar a bandeja, alguma coisa assim. E quando a gente apresentou a ideia pela primeira vez para o pessoal de gastronomia, eles olharam para a gente com uma cara assim, como se a gente estivesse falando uma outra língua, e disseram, mas o evento não é de garçom, o evento é de gastronomia. E a gente acabou mudando tudo para que ele pudesse se sentir como um chefe. E aqui na interface vocês estão vendo ali um palhacinho, porque a gente queria fazer um jeito que os alimentos pudessem ser arremessados. E assim, não dava para botar um chefe, nem um assistente, nem ninguém que estivesse dentro da cozinha, que não fosse maluco, arremessando alimentos. Então o que a gente fez? A gente criou uma historinha em quadrinhos que começa o jogo, que é a abertura do jogo, mostrando esse palhacinho no evento Mesa São Paulo, fazendo esse malabares, e de repente ele perde o equilíbrio e entra dentro da cozinha, tromba com a pessoa que está carregando os ingredientes e troca os malabares pelos ingredientes, e a partir daí você, como chefe que está na frente da panela, ali você dá para ver um pedaço da mão, ele começa a arremessar. Então, parte com a mão esquerda, você se defende do que vier sendo arremessado e que não seja nenhum ingrediente da receita que você tem que montar, e com a mão direita você consegue catar os alimentos e colocar na panela, e aí você vai montando as receitas, e quem conseguir montar o maior número de receitas em 2 minutos vence o jogo. Dentro disso, né, dá para falar, pode mudar mais uma vez. Dentro disso podia mudar sim, não tem problema. O que está dentro, né, dessa ideia é que você conhece um pouco mais dos ingredientes de cada receita, você, enfim, de novo, sem perder a graça do jogo. Mais uma, por favor. Esses são os projetos que estão em desenvolvimento, algum deles nem interface tem ainda, mas são todos projetos que devem terminar no primeiro semestre do ano que vem. O primeiro é um que, na verdade, a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, viu o jogo Host e gostou muito, e acabou encomendando para a gente. Eles tinham uma ideia de um jogo que é para uma disciplina chamada Change Management, onde você é contratado no jogo, você é contratado como um consultor de programa de qualidade, e você tem o objetivo de implantar, de conseguir a aderência de todas as pessoas de uma empresa para o seu programa. Basicamente, o jogo consiste em 17 possíveis ações. Cada ação dessas 17 pode ser enviar um e-mail, marcar uma reunião, pedir ajuda, participar de um comitê, almoçar com alguém. E dentro dessas, então você tem que escolher qual é a ação que você vai fazer, e essa ação tem um custo em semanas, e depois abre o organograma da empresa e você escolhe qual da pessoa da empresa que você vai fazer essa ação. Claro que tudo isso está embasado nesse conteúdo teórico da disciplina, que define quem você tem que acessar primeiro. Claro que para quem manda um e-mail para o presidente na primeira rodada do jogo, não se dá bem. Mas a ideia é que você faça, né, essa sequência de ações com as pessoas certas, e se você conseguir fazer seguindo essa regra, seguindo esse conceito teórico, você consegue a aderência de todo mundo. A média são 60 semanas que os jogadores atingem, o melhor resultado era 32, eu não conheço ninguém que conseguiu nesse número, mas se você passar de 100 semanas, você é demitido como consultor. Pode passar mais um. Uma coisa legal de falar é que, do jeito que a gente está montando, você pede para fazer uma ação, né, define qual é a pessoa que você quer fazer essa ação, e o resultado, se você conseguiu ou não, vai ser, o feedback vem em vídeo. Então a gente está gravando mais de 200 cenas, a gente está usando o pessoal do audiovisual agora, alguns alunos do audiovisual, e a gente está gravando 200 cenas de mais ou menos 20 segundos, que mostram qual foi o feedback daquela ação que você fez dentro do jogo.
Um jogo de sustentabilidade, para quem conhece jogo de tabuleiro, ele é muito parecido em formato com o Pandemic, que é um jogo de colaboração. Então, cada aluno assume, ele assume uma empresa e define qual é o setor e o segmento dessa empresa. E ele opera essa empresa como se fosse outra qualquer, quer dizer, sempre buscando rentabilidade, a lucratividade daquela empresa. Porém, né, dentro do jogo, se você não investir na área social, na área ambiental, e criar um mundo sustentável, todo mundo perde. Então, na prática, o que acontece? Quando você aumenta a sua produção, você deteriora o meio ambiente. Na verdade, para cada tipo de empresa que tem no jogo, você tem um tipo de deterioração, né, ou de produção de resíduos, etc., que você, na sua própria empresa, você teria que cuidar disso. Se um jogador não cuidar disso, todos os outros não são capazes de manter o ambiente vivo. Então, eu não sei o quanto vocês sabem sobre isso, mas a ideia é que todos os jogadores combinem, inclusive o jogo tem um chat, e eles combinem como é que eles vão minimizar os efeitos, né, que eles estão causando na produção. E, ao mesmo tempo, eles têm que se manter rentáveis, porque senão a empresa vai falir. Então, é um jogo que não tem uma competição no sentido principal, porque, na verdade, se o ambiente entrar em colapso, se o mundo entrar em colapso, todo mundo perde, todos os jogadores perdem, mas também você tem que manter a sua empresa competitiva e tem que fazer com que ela traga rentabilidade também. Esse jogo é feito por uma disciplina de administração com ênfase em sustentabilidade, no curso de administração. Pode mudar, por favor. Mais uma. Um jogo, a área de logística também, um curso de logística, eles pediram para a gente olhar um jogo que tem do MIT, bem antigo, chamado Beer Game, que eu não sei se alguém aqui conhece, mas é um jogo que acho que é da década de 60, 70, é uma coisa muito antiga, e que eles simulavam em tabuleiro e depois virou digital, a distribuição de cervejas. Né? Então, você define que você é um distribuidor e você faz essa distribuição. Como é um jogo antigo e ele é bem simples, a gente acabou optando por deixar ele um pouco mais complexo, e a nossa proposta envolve que você cuide das rotas, você usa Google Maps para definir as rotas, você tem os endereços dos clientes, né, onde você tem que entregar, você, na verdade, administra um centro de distribuição, então você vai buscar nas fábricas os produtos, na produção, e depois você leva isso para o varejo. E você tem que calcular quanto que você consegue maximizar esses transportes, as suas rotas, que cliente está perto de outro, como que você vai fazer o sistema de armazenamento. Então, dá bastante trabalho, muito mais que uma fazendinha, mas ele tem a mesma ideia de que você vai operando essa empresa, né, de logística, esse centro de distribuição, e quanto mais clientes você conseguir atender, você vai crescendo, vai aumentando o número de opções de transporte, opções de armazenamento. Pode mandar. Esse é um simulador que está praticamente pronto, ele foi apresentado ontem para os docentes. Ele é diferente dos outros jogos, porque ele, na verdade, não enfatiza a estratégia, ele não é um jogo para um curso de graduação, ele é um primeiro jogo que a gente tem feito para os cursos técnicos do Senac, quer dizer, são alunos do curso técnico que vão jogar, e a ideia é que eles tenham algum tipo de experiência na gestão de uma empresa, na operação de uma empresa, não na gestão. Então, ele está muito mais focado, em vez de ele ser uma coisa onde você tem que pensar para jogar, né, ele está muito mais em seguir processos. Então, o que a gente acabou criando é que o aluno vai existir um ambiente dentro das unidades do Senac, que é um ambiente que simula um escritório. O aluno vai sentar num computador, vai fazer o login como se ele estivesse entrando no sistema da empresa, no e-mail dele da empresa, e dentro do e-mail dele vão ter vários e-mails dizendo que ele tem que fazer algumas coisas que são funções de um assistente administrativo, como providenciar passagens, eventualmente fazer uma conciliação de extrato com livro caixa, funções de várias áreas, RH, finanças, tesouraria, enfim. E ele, então, a partir desse e-mail, ele tem a instrução e aí ele vai dentro do sistema e navegando nas telas, e ele vai executando as tarefas que ele tem que fazer. Claro que o sistema por trás todo loga o que ele fez, né? Então o professor sabe que aluno completou que tarefa, qual tarefa completou, e ele começa a ter um pouco dessa vivência melhor dentro da área de... Isso vai ser implantado agora, no começo do ano, em 6 unidades do Senac, e depois deve ir para quase 50 unidades que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Pode mudar, por favor. De novo. Como eu falei, essa apresentação é feita pelos alunos. E é muito legal, pode ir dando Enter, porque não vai montar direito mesmo.
Esse ciclo, né, foi uma coisa super legal, porque ele foi desenvolvido pelos alunos também, como tudo, mas que os alunos conseguiram mostrar como é que eles conseguiam manter o centro funcionando. E a ideia, o que era? Quer dizer, quanto mais projetos eu tenho dentro do centro, mais dinheiro eu vou conseguir, né, porque eu estou fazendo esses projetos para alguém que está me pagando por isso. Com esse dinheiro eu consigo trazer mais alunos, com mais alunos eu consigo fazer mais projetos. Quando eu comecei no centro em março, a gente tinha 5 alunos, e como eu falei, a gente tem 18, e a gente deve chegar a 30 ou 40 alunos até o final do ano que vem. E a forma que a gente encontrou para atrair os alunos, né, hoje o centro só tem alunos do SENAC, né, do centro universitário. Eu vou explicar uma outra coisa no final que reforça por que a gente gosta desse modelo. Mas como que a gente faz para atrair esses alunos? Pode mudar de novo, por favor. O centro hoje ele oferece basicamente para os alunos 3 coisas, 3 oportunidades. Primeiro, a parte de capacitação. Então, a gente também terminou ontem o primeiro curso de Windows 8, né, para desenvolvedores de aplicações para Windows 8. Então, toda a parte de workshops, oficinas, treinamentos é fornecido de forma gratuita pelo centro, sendo que quem dá os cursos são os próprios alunos que trabalham no centro. A gente tem alguns projetos que a gente incuba para o Imagine Cup. Esse ano a gente entrou com 2 projetos só. A nossa previsão é de entrar no ano que vem com mais de 20 projetos. Um dos projetos desse ano ficou entre os melhores 100 no mundo, o que não é ruim. E agora a gente está amanhã é a final do campeonato de dança, que vai ser na praça de alimentação, um jogo com Kinect. A gente fez o de futebol, o FIFA. E para o ano que vem a gente vai ter um campeonato de bandas, né, com o Rock Band. Talvez a gente possa botar o Berimbau Band lá. O Berimbau Hero, né? Desculpa. Agora, o que é mais legal de tudo, e eu falei no começo, né, que a gente começou toda essa bagunça porque a gente queria provar que os alunos eram capazes de produzir, mas o que a gente acabou descobrindo ao longo desse tempo, e que para mim é muito mais valioso, né, do que só demonstrar isso para os alunos, são basicamente 2 coisas. Uma é que, diferente do que tinha sido feito até então no mercado, todos os jogos são desenvolvidos por alunos. E o que a gente descobriu, depois de fazer muito teste, porque o host a gente já usa em aula, né, já ficou pronto no começo desse ano, e é impressionante, toda vez que a gente vai fazer o primeiro dia de aula do host, a gente tem que tirar aluno da sala puxando. Assim, e eu dou aula de game design e eu não tenho esse problema, mas no host, toda vez que ele é usado na aula, ninguém quer ir embora. E a gente sabe que isso não é muito comum, né, na faculdade, ninguém querer sair da sala de aula quando acaba a aula. E a gente acabou descobrindo que os alunos, sem querer, de uma forma natural, considerando que todos eles hoje nasceram depois de 1990 e, portanto, são, de acordo com o que está no mercado, são os verdadeiros nativos digitais, porque eles já foram alfabetizados com a internet, eles acabaram criando um filtro natural de criar só um jogo que eles gostassem de jogar. Então, se eu falar para vocês assim que isso foi friamente calculado, é uma baita de uma mentira, porque a gente nem tinha ideia, não foi essa a intenção quando a gente fez, e a gente descobriu isso, e foi muito legal, né, porque agora a gente tem uma confiança de saber, eles agora perceberam isso, e sempre quando a gente tem algum professor ou alguém que sugere alguma coisa, ou mesmo eu sugere alguma coisa para um jogo, e eles acham que isso não é tão legal, eles são os primeiros a falar e não tem medo nenhum de falar, porque o compromisso é fazer um jogo, além de tudo, né, que ensine, mas que também tenha algum tipo de diversão, de graça no desenvolvimento. E isso é uma coisa que a gente chama no mercado, que lá a gente nunca tinha pensado nisso, mas o mercado chama isso de conteúdo gerado por usuário, né? Afinal de contas, quem vai usar o jogo são exatamente quem está produzindo. E a segunda coisa que eu gosto mais de falar é que a gente... eu não sou tão envolvido com ensino, né, sou professor fresco, mas eu percebo uma grande concorrência dentro das universidades e muitas delas oferecendo cursos num valor que eu tenho certeza que dificilmente a gente conseguiria dar algum ensino de qualidade, né, mas por questões econômicas as pessoas acabam adotando. E no centro hoje, primeiro que para você ser estagiário do centro, para você fazer parte do centro de inovação, você tem que ser obrigatoriamente indicado ou por um professor ou por um coordenador. Não precisa ser por todos. O que a gente só quer é que não tenha nenhum aluno lá dentro que não tenha um mérito para estar lá.
E por que isso? Porque, na verdade, hoje, o salário que a gente paga para um estagiário, ele é capaz de pagar o custo da mensalidade do curso que ele faz, independente do curso. A gente não tem nenhum aluno de gastronomia lá no centro, né, que é um curso mais caro, mas mesmo os de bacharelado de hotelaria, que é um curso também caro, mais caro do que os cursos de jogos, ou de exatas, ou de design, o valor que eles recebem no mês é suficiente para pagar a mensalidade, ainda sobra um troco. Em qualquer caso, ainda sobra um troco para o cinema e para o sorvete no fim de semana. Além disso, eles têm vale transporte e vale refeição, o que garante para eles o transporte para ir para a escola, para ir para a universidade e ainda algum tipo de alimentação lá. O que a gente descobriu, e que eu falo que é um segundo, é quase como um modelo sustentável de ensino. E que eu venho cada vez mais falando nisso, para quem quiser ouvir, porque, no final, eu estudei na Poli, e eu tinha uns professores mais velhos que diziam que um dia eu ia ter que devolver para a sociedade esse benefício que eu recebi de graça, que foi ter toda a minha faculdade paga pelo governo. E eu, de uma certa forma, sempre tento pensar nisso, né? Eu falo que sendo professor do Senado, ganhando o que eu ganho, eu estou ajudando a sociedade de alguma forma, mas, além disso, o que eu acredito muito é que, se a gente conseguisse colocar o pessoal, né, os alunos universitários, trabalhando, né, muito mais do que criar cota, ou muito mais do que criar qualquer tipo de benefício, mesmo a FUVEST, que seleciona por nota, ou qualquer outro vestibular, que não seja só daqui de São Paulo, mas se a gente conseguisse dar a oportunidade dessas pessoas trabalharem e eles pagarem. Então, assim, você quer estudar de graça? Legal. Você trabalha para pagar isso? Se você trabalhar e conseguir se dedicar e conseguir dar resultado, não tem problema, a conta fecha, em qualquer caso. E é isso um pouco que eu acho que a gente está descobrindo lá dentro, né? É claro que a gente está falando de uma escala muito pequena, porque hoje são só 18, mas o meu sonho dentro do MIC hoje, do Microsoft Innovation Center, é exatamente que a gente consiga atingir o maior número de alunos possíveis e, se Deus quiser, daqui a um tempo a gente está falando de algumas centenas. E eu acredito de verdade que, se a gente fizesse isso não só para jogos, né, que, claro, tem um apelo muito grande, mas eu fico imaginando, se a gente colocasse todos os alunos de medicina trabalhando, talvez a gente tivesse uma saúde melhor, uma saúde pública melhor, e eles com certeza gostariam muito de receber e não ter que pagar por isso. Então é isso, essa é a minha apresentação. Se tiverem alguma dúvida, pode passar, acho que era o último slide. Vocês podem me falar.